Olá, professores coordenadores e professores da disciplina de arte. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, temos a oportunidade de nos reunir por meios digitais e daremos continuidade às nossas ATPCs de formação continuada do componente curricular de arte da Diretoria de Ensino de Mogi-mirim. Desejamos a todos um bom trabalho. O objetivo de estarmos juntos hoje é para estudarmos um pouquinho do grau de dificuldade que algumas habilidades solicitam. Nós também iremos explorar essas habilidades para um melhor entendimento, para que haja a prática e a elaboração das atividades. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou trazer a vocês para uma apreciação, uma apresentação de dança. Vamos lá conferir.
Espero que vocês tenham gostado. É com muito orgulho que eu apresento esse vídeo a vocês, pois nele dança um ex-aluno da escola Capitão Agenor, uma escola estadual da nossa diretoria de ensino, que hoje é dançarino e um exímio bailarino, tá? Chamado Humberto Silva. E ele me cedeu os direitos autorais para que eu pudesse passar a vocês. Espero que vocês tenham gostado. E digo mais, se vocês assistirem depois de toda essa nossa conversa novamente a esse vídeo, eu tenho certeza que o olhar de vocês será diferente. Será um olhar já pensando nas habilidades e no exercício que nós iremos fazer, ok? Então, vamos lá para explorar mais um pouquinho a nossa TPC. Primeiro eu fiz o levantamento de conhecimentos prévios, dizendo a vocês que a dança é uma linguagem artística do corpo em movimento. A prática da dança possibilita o desenvolvimento da sensibilidade e da motricidade. Ela propicia a ampliação de repertórios gestuais, novas possibilidades de expressão, de comunicações, de sensações, sentimentos e pensamentos. As danças têm funções e sentidos ligados ao contexto de acontecimentos e aos sujeitos que vivenciam e que dela desfrutam como público também. Dançar implica aprender sobre o movimento, que aborda o espaço nas suas relações de direções, níveis e planos. E o tempo das relações, de pulsos, ritmos, pausas e velocidades com e no próprio corpo, tendo a ação e a reflexão como sempre presentes. O ensino da arte na escola não tem função de oferecer uma formação profissional, mas proporcionar aos estudantes as oportunidades de conhecer, apreciar, criar e viver a dança no ambiente escolar, tendo experiências com sentido e ligadas ao mundo desta linguagem, expandindo as possibilidades de formação e de participação social. Bom, os nossos estudantes, eles precisam compreender que a dança é uma forma de linguagem e que essa linguagem fala através do corpo. O domínio do movimento da dança. Quem dança tem facilidade para construir a imagem do próprio corpo, o que é fundamental para o crescimento e a maturidade do indivíduo, também para a sua formação da consciência social. Bom, esse é o nosso desafio para o segundo bimestre, diante desse momento de distanciamento social. Agora, nós vamos, como é o objetivo do nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades. Eu escolhi para essa nossa conversa a habilidade número 11 do 7º ano do ensino fundamental, que é experimentar e analisar os fatores do movimento, que são eles: o tempo, o peso, a fluência e o espaço, como elementos que combinados geram ações corporais e o movimento dançado. E o nosso objeto de conhecimento são os elementos da linguagem. Bom, aqui eu coloquei para vocês a habilidade toda, mas eu sugiro que toda vez que você for estudar uma habilidade para
poder criar as situações de aprendizagem, que você as decomponha, certo? Mas o que são as habilidades? Elas são o verbo, certo? Analisar e experimentar. Mas analisar e experimentar o quê? Os fatores do movimento. No caso aqui, eu sugiro que vocês contemplem cada fator separadamente, para que o aluno consiga entender o que cada um deles representa dentro do movimento da dança ou do movimento corporal, tá? Esses são os objetos do conhecimento que serão utilizados nas atividades. Depois que eles foram pensados separadamente, eles também devem ser pensados combinados, certo? E dessa combinação gerar ações corporais e o movimento dançado. O objetivo central da habilidade que se transformará em produção individual ou coletiva. Bom, aqui eu fiz essa decomposição que eu sugeri a vocês. Analisar o quê? Se nós temos como verbo analisar e experimentar, o que é analisar de fato? Então, olha lá. Analisar consiste no exame detalhado sobre determinada matéria ou assunto, observando todos os pormenores que formam cada parte de um todo. Então, no caso aqui para nós, os fatores do movimento são o todo, certo? E os pormenores é o tempo, o peso, a fluência e o espaço. Então, nós vamos analisar cada parte desse todo, certo? E depois, nós também vamos analisar como esses movimentos juntos, né, combinados, vão gerar ações corporais e o movimento dançado, certo? Então, nós temos sempre que fazer esse exercício, certo? O que essa habilidade está me pedindo de fato? Qual a ação, certo? Que eu tenho que pensar para poder elaborar a minha atividade, certo? Então, essa seria o nosso primeiro verbo. Depois, nós temos o verbo experimentar. O que é experimentar? É submeter uma experiência ou um processo experimental. É testar e é ensaiar. Mas eu tenho que experimentar o quê? Mais uma vez, tá? Eu fragmento a minha habilidade. Eu vou experimentar cada um dos fatores do movimento. Primeiro eu analisei, eu compreendi, eu entendi. Depois eu vou experimentar, eu vou colocar em prática. O que é tempo no movimento? Como que eu uso peso no movimento? Para que eles servem? Certo? Então, isso é já uma ação expressiva, certo? Depois que eu entendi como que eu experimento cada um dos fatores do movimento, eu vou tentar combiná-los, certo? Através de ações, de movimentos, eu vou tentar trabalhar todos ao mesmo tempo, certo? E aí eu estarei contemplando a minha habilidade no total, certo? Parece ser difícil, parece ser complicado, mas quando a gente faz esse exercício de decompor e entender cada parte da habilidade, ela se torna mais fácil, porque eu vou por partes. Eu não vou trabalhar a habilidade de uma maneira no geral e rapidamente. Não, vamos esmiuçando partes por partes, até que o meu aluno tenha o entendimento do todo, certo? Eu sugiro a vocês que assistam, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube esses 4 links. Cada link fala especificamente
de um fator da dança. Uma fala do espaço, outra fala do tempo, outra fala da fluência e outra fala do peso, certo? Que se vocês acharem pertinente, podem também sugerir esses links aos alunos de vocês. É uma explicação bem simples, tá? Que dá para a gente entender e de repente, ao apreciar uma dança, eu consiga nela já contextualizar e saber o que cada movimento representa dentro dos fatores e dos elementos do movimento, ok? Vamos sistematizar um pouquinho daquilo que a gente falou. Então, olha, é importante que a gente compreenda quais habilidades serão desenvolvidas. Compreender também o grau da complexidade dessa habilidade, tá? Para que vocês possam elaborar e contemplar os vários níveis e tipos de proficiência. É importante que vocês identifiquem os objetos de conhecimento presentes na habilidade selecionada, que no caso dessa nossa foram os elementos e fatores da dança, certo? É importante que vocês promovam também a contextualização desses objetos de conhecimento. Aqui eu sugiro, né, no planejamento das atividades, esse formato, mas eu sei que cada escola tem o seu, então sigam o que os coordenadores estão orientando a vocês, mas seria muito importante que tudo isso viesse dentro do seu planejamento. Você vai ver dentro do caderno do aluno, do professor, qual a situação de aprendizagem que você vai trabalhar, você vai perceber quantas aulas serão necessárias para isso, certo? Você vai colocar qual habilidade, certo? E qual o objeto de conhecimento, porque isso é importantíssimo termos em mente, certo? Que o objeto de conhecimento são os elementos da dança, certo? E a partir daí eu trabalhar primeiramente separadamente e depois combiná-los nas ações corporais, tá? É importante, né, que na elaboração da situação de aprendizagem vocês tenham uma sequência, certo? Que, como eu já disse, uma coisa de cada vez, né? Separadamente, para depois juntarmos tudo e que o aluno consiga contextualizar. Então, essa sequência é muito importante, porque ele vai em pouco, tendo essa aprendizagem, certo? Adequação das atividades para o momento de isolamento social, isso nesse momento é importantíssimo, certo? Como que eu vou dar, já passando para o próximo item, a clareza nas minhas orientações, né? Para que nesse momento tão difícil os meus alunos consigam entender, consigam de fato saber o que eu quero com aquilo, né? Para que realmente contemple tudo aquilo que a gente necessita. A gente precisa também informá-los quais as ferramentas tecnológicas eles irão utilizar, de que forma, se eles sabem ou não utilizar essas ferramentas, se não é importante que também a gente os norteie, né? Façamos tutoriais ou os ensinaremos de alguma forma a chegar nesses meios, tá? E, ao final, importantíssimo é contextualizar essa linguagem da dança. Agora, professor, eu vou pedir a vocês que, ao final dessa nossa orientação, que vocês façam esse exercício que eu fiz. De uma maneira bem simples, na descrição do vídeo no YouTube, eu vou deixar este que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar este link para um formulário, tá? Onde vocês vão fazer esse exercício de decompor
de fato uma habilidade, certo? E aí depois vou usar esse material que vocês me derem como feedback para as nossas próximas formações, ok? Conto com a participação de todos e agradeço muito a todos que realmente preencherem esse formulário, ok? Bom, aqui eu preciso dar o crédito, né, ao Instituto Moinho Cultural, que é o responsável pelo vídeo, e pelo Humberto, que é o nosso ex-aluno, Humberto Silva. Queria desejar a todos um bom trabalho, um forte abraço e o que precisarem do meu apoio, da minha colaboração, da minha orientação, eu estou à disposição de todos. Fiquem com Deus e muito obrigada.